Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Direito de Esportes Eletrônicos. Meu nome é Hélio e nesse canal a gente fala sobre direito de games, direito de esportes eletrônicos. E nesse vídeo a gente vai fazer aqui um roteiro de estudo juntos sobre o que estudar e como começar a estudar o direito e os games e depois a gente evolui para os esportes eletrônicos. Então fica comigo aqui até o final do vídeo que vocês vão sair daqui com um roteiro de estudo bem interessante para dar início, um start nessa promissora carreira que é o direito e os esportes eletrônicos. Como é que a gente vai começar esse tema aqui de hoje? Eu quero trazer para vocês um conceito inicial. A gente não pode desassociar, tirar completamente os jogos eletrônicos do cenário dos esportes eletrônicos. São indissociáveis, eles estão ali juntos, caminham juntos e um serve de base para que o outro se desenvolva. Então a gente precisa entender como é que funciona o produto dos jogos digitais. Então é inevitável, muita gente fala assim, eu quero trabalhar no cenário dos esportes eletrônicos, mas as pessoas acabam ficando limitadas, né? O advogado fica muito limitado se ele pega, por exemplo, e trabalha só num pequeno nicho, um pequeno subnicho dos esportes eletrônicos, como por exemplo a área do direito do consumidor, ou com contratos de trabalho apenas na parte consultiva. Isso faz com que você tenha uma limitação, não tem nada de errado com isso, tem gente que prefere trabalhar assim. Agora, se você quer ter uma visão global, uma visão mais ampla e assumir demandas mais complexas, é importante que você compreenda aqui a gênese, o começo de tudo. Então a gente precisa estudar um pouquinho de como são produzidos os jogos eletrônicos. Eu vou trazer a minha tela aqui no cantinho e a gente vai falar, eu vou montar num painel aqui para vocês. E a gente vai montar um roteirinho de estudos que ele vai ser o seguinte, a gente vai falar, em primeiro lugar, sobre aquilo que dentro dos jogos eletrônicos é importante a gente conceituar e entender. Vejam, o que a gente vai fazer aqui é um roteiro de estudos, tá, gente? A gente vai falar um pouco aqui sobre jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, a mecânica deles. Como é que eles funcionam? Porque quando a gente tem essa base, essa noção de como funcionam os jogos eletrônicos, como é que eles se desenvolvem, qual que é a arquitetura dos jogos eletrônicos, fica muito mais fácil de você compreender depois o cenário lá na frente. Quando a gente vai um pouco à frente, vai estudar os esportes eletrônicos em si, vocês vão se deparar com muitas situações que vocês vão ter que regredir e partir da premissa de que aquele problema que um jogador teve, enfim, de banimento, você vai precisar de provas e as provas normalmente elas estão ligadas às questões técnicas do jogo. Então é muito importante, porque quando você está lá no cenário dos esportes eletrônicos, existem fatos que estão lá, que eles vão ter que voltar, a gente vai ter que fazer uma regressão aqui para a partir de onde ocorreu, por exemplo, o banimento do jogador, o bloqueio do jogador, entender onde é que está o problema para produzir a prova e eventualmente consertar aquela situação, né? Seja uma suspensão de um contrato de trabalho, seja uma rescisão por justa causa ou sem justa causa, isso não é relevante agora, mas havendo uma rescisão do contrato do jogador porque ele sofreu um banimento, você vai ter que voltar lá no jogo. E é isso que a gente tem que entender aqui. Como é que você vai fazer, então, para você criar um roteirinho de estudos? O que é importante você saber dentro dos jogos eletrônicos? Volto a dizer, a gente vai fazer um roteiro aqui, tá, gente? Vocês vão se debruçar aqui na pesquisa, vou passar aqui algumas fontes para vocês, alguns sites que são interessantes e vocês verificam, aí vocês encontram textos, tá? A gente tem alguns grupos de estudo, no Telegram nós temos um canal que é uma comunidade de direitos e esportes eletrônicos, lá a gente compartilha muitos textos, muito material interessante que talvez seja útil para você. Se você tiver interesse, depois você entra, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter, tá bom? Em primeiro lugar, o que é importante a gente compreender aqui já no início, né? Como é que funciona o desenvolvimento dos jogos eletrônicos. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não fala só na parte técnica de programação, tá? Mas a gente precisa entender como é que funciona a pré-produção, a produção em si, né? E a pós-produção. Porque cada uma dessas etapas, vocês vão se deparar, vocês vão se encontrar com muitas variantes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em pré-produção, existem fases que antecedem qualquer tipo de mão na massa quando você vai falar em jogos eletrônicos. Então, por exemplo, é muito importante que você compreenda as questões artísticas, as questões voltadas à programação, a questão de desenvolvimento musical. Tem uma série de outras questões que estão envolvidas aqui na pré-produção do jogo. O enredo, a construção da história, a criação dos personagens, tudo isso está ligado ao âmbito mais artístico dos jogos eletrônicos, né? E depois você vai partir
para animação, para ludicidade, vai entender como vai funcionar a dinâmica do jogo, né? Então é importante que você tente conceituar e diferenciar nos seus estudos o que é o desenvolvimento, o que ele envolve. O desenvolvimento, levando em consideração a pré-produção, produção e a pós-produção. Quando você estiver durante a produção, normalmente as empresas que fazem o desenvolvimento dos jogos é a fase onde eles têm trabalho, mas não é o trabalho mais difícil, porque ali eles vão ter, de fato, um trabalho evolutivo. O que fica mais difícil é na pós-produção, quando eles lançam um jogo no mercado e esse jogo ele merece ajustes. Então, muitas vezes, já com código de programação pronto, na hora de mexer num determinado ponto do jogo, ele desalinha com outro, e aí é que começa a ter o grande problema. Então a pós-produção ela é normalmente mais difícil do que a própria produção. Então é importante que vocês tenham essa noção global para que consigam entender, né, aqui uma das vertentes de estudo, que seria então aqui o desenvolvimento de jogos, tá? Motor do jogo. É um outro critério que é muito importante que vocês entendam e compreendam. O que é o motor do jogo? Aqui a gente vai levar em consideração todos aqueles critérios, aqueles requisitos que vão servir de base para o desenvolvimento do jogo, né? Então, por exemplo, quando você vai usar os programas, os desenvolvedores, né, os programas, os softwares que vão servir como base desse desenvolvimento, vão ser o motor, a força motriz daquele programa. E é ele que vai levar adiante, né, o desenvolvimento e a produção. Então, quando você tem uma noção também desse motor, você passa a ter uma visão diferenciada de como isso vai funcionar, levando em consideração plataformas, se vai ser um console, se vai ser um mobile, se vai ser, enfim, um desktop. Então, esse motor do jogo, ele é muito importante de ser conceituado e entendido também, tá? Uma outra questão interessante, a arquitetura do jogo. Existem muitos textos disponíveis, tanto científicos, né, que aí já são mais profundos, mas também conceituais, que vocês vão encontrar em pesquisas mais simples na internet sobre essas questões de arquitetura do jogo. E a arquitetura ela não está ligada só à arquitetura ali do cenário, né, dos mapas e tudo mais, mas também da arquitetura de desenvolvimento desse jogo. Então, por exemplo, onde é que vai rodar, se vai ser um jogo single player, por exemplo, ou se vai ser um multiplayer, onde é que vai rodar, né, esses jogos? Vai rodar normalmente na memória do computador do usuário, vai rodar num servidor, e essas informações, essa construção dessa arquitetura, ela é muito relevante, tá? E você conhecendo um pouco disso, vai ser muito mais fácil, lá numa fase de produção de provas, você entender como funciona e ir direto ao ponto. E eu costumo falar, né, é como direito médico. No direito médico, você precisa conhecer um pouco da fisiologia do corpo humano. As pessoas que gostam do direito médico normalmente gostam das questões ligadas à medicina, né? E entendem também como é que funciona o sistema único de saúde, o SUS, a arquitetura dos hospitais, precisam ter essa noção, né? Porque se, por exemplo, houve um erro médico, você precisa defender algo parecido, normalmente você precisa ter uma noção, um conhecimento de como é que funciona isso para ir direto ali no ponto. Aqui pra gente os jogos eletrônicos não são diferentes, tá, gente? Então é muito importante que você conheça isso também. Ó, letra D, linguagem de programação. Existem várias linguagens de programação, mas é importante você saber sobre qual foi desenvolvido o jogo, né? Existem diversas que são mais avançadas, tem outras que são mais clássicas, menos avançadas, mas são tão eficazes quanto essas mais avançadas. E é importante conhecer isso, porque dependendo da linguagem de programação utilizada, pode ser que tenha mais ou menos vulnerabilidades, mais ou menos fragilidades na construção do programa. Então é importante que vocês tenham uma noção conceitual também de linguagem de programação. E vejam, a gente está falando aqui dessas questões técnicas, né, sobre a mecânica dos jogos, mas não é para vocês estudarem aqui profundamente cada um desses itens, a menos que queiram e que gostem. Eu gosto muitas vezes de parar e ficar lendo sobre isso, porque quando eu faço defesas, quando eu atuo na área técnica mesmo, que a gente precisa entrar com, por exemplo, uma ação preparatória, uma produção antecipada de provas, você precisa desenvolver aqui um raciocínio para entender como é que funciona e onde é que você vai produzir a prova. Então eu gosto muito, mas vocês não precisam se aprofundar tanto. Se vocês tiverem interesse, vale a pena, mas tentem direcionar os estudos e entender o conceito de cada um desses tópicos aqui, tá? Letra E, que é importante a gente também entender aqui, plataformas, tá? Que plataformas que a gente fala? Console, mobile, desktop, que são as plataformas normais que a gente verifica que são usuais para jogos eletrônicos. Então,
cada plataforma dessa, embora o desenvolvimento ele seja único, né, a linguagem de programação seja única, eles merecem aqui certas adaptações para cada uma dessas plataformas que vão trazer aqui alguns diferenciais. Então é importante ter uma noção também de plataformas, tá? F. Rede. Rede. Servidores. Eu vou colocar servidores aqui, não é a mesma coisa, obviamente, tá? Mas eu vou colocar aqui dentro para facilitar o estudo. Se vocês conseguirem entender um pouco de rede, arquitetura de rede, servidores, como são montados, como funcionam os servidores conectados à rede, vai ser assim, mais fácil de vocês conseguirem visualizar, por exemplo, como funcionam os jogos de MMORPG, até os FPS, enfim, qualquer outro gênero. Porque as empresas que vêm para o Brasil, nem sempre elas trazem seus próprios servidores. Às vezes você se conecta a servidores internacionais. Tem vezes que você tem publishers dentro do Brasil que acabam trazendo aqui servidores específicos. Então, dependendo de onde estiver o servidor, isso é importante você saber, né? A localização, a localidade, porque isso vai trazer para você aqui um diferencial na hora de você, por exemplo, buscar uma eventual responsabilidade de uma empresa e dentro do Poder Judiciário, né? Que mais? Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai passar, vamos passar para falar um pouco do segundo ponto. Tem mais algumas questões aqui, mas a gente vai deixar para um outro vídeo. Nesse momento eu queria falar um pouco de mercado. O que é importante a gente saber sobre mercado? É importante que vocês tenham uma noção de como o mercado dos jogos eletrônicos ele funciona, tá? Quando a gente fala em mercado, a primeira coisa que vocês precisam entender são os gêneros de jogos, né? Nós temos muitos, diversos gêneros. E cada dia que passa vão surgindo novos, né? Normalmente a gente costuma enquadrar eles dentro dos gêneros já existentes, mas com o tempo evoluindo, a gente vê que novos gêneros vão surgindo. Então, antigamente a gente só tinha RPG, depois começaram a surgir os MOBAs, os MMORPGs, FPS, aí a gente tem jogos de esporte, tabuleiro, enfim, e por aí vai. São várias modalidades, vários gêneros de jogos eletrônicos. É importante que vocês conheçam cada um desses também, porque, por exemplo, quando a gente fala em RPG, já vem à mente num momento imediato em que a gente está falando de multiplayer, né? Um jogo massivo, um jogo em massa. Então, são muitos jogadores conectados, muitos jogadores ali dentro do mesmo ambiente. Então, é importante a gente ter essa noção, tá? Outra questão interessante, o aspecto cultural dos jogos. Não sei se vocês já pararam para pensar, para imaginar, mas muitos jogos eletrônicos, eles são desenvolvidos para determinadas regiões. Então, por exemplo, quando você pega uma empresa alemã que desenvolve um jogo ali de FPS ou um jogo de RPG específico, para eles, culturalmente, aquele jogo ele soa muito bem, cai muito bem e é muito adequado para a personalidade, para o perfil dos alemães. Agora, quando você tenta trazer aquele jogo da Alemanha, por exemplo, para o Brasil, que a gente tem uma outra cultura, esse jogo ele pode não se adaptar. E aí é interessante, né, com que culturalmente esses jogos eles sejam adaptados. Quando não são adaptados, isso diz muito respeito ao sucesso do jogo, né? Se ele vai ter sucesso, se não vai. E são necessários alguns ajustes culturais, inclusive no desenvolvimento. Por exemplo, no Brasil, os perfis dos jogadores são muito combativos, né? Menos estratégicos e mais combativos. Na Alemanha são mais estrategistas, então depende muito da cultura, pode ser mais ou menos adaptável. Então, quando as empresas desenvolvem, elas fazem um estudo de mercado para entender como isso funciona, tá? Isso também diz muito respeito aqui ao nosso estudo. Uma outra questão interessante, a fisiologia e experiência do usuário. Dependendo da situação, da cultura, se foi adaptado ou não o jogo, a fisiologia, né, do próprio usuário, quando a empresa ela estuda aqueles movimentos emocionais de cada um dos consumidores, ela consegue fazer ali um estudo de experiência para saber também se o jogo vai dar certo ou se não vai. Então, quanto mais ela consegue despertar interesses, emoções do usuário, mais o jogo tende a dar certo, né? Então, por exemplo, tem
questões muito próprias dos programas, como a randomização, né, que é a inserção de algumas variantes, algumas variáveis aleatórias, que são valores matemáticos dentro do jogo, em que evitam que os consumidores, com que os jogadores tenham sempre um comportamento igual. Então você está jogando, sei lá, um FPS, então tem um jogador que só usa uma headshot, fica sempre num canto, o jogo ele acaba trazendo jogadores adversários, né, para nascer ou para surgir próximos àquelas localidades. Isso é feito de forma muito aleatória, para evitar um comportamento padrão dos próprios usuários. Então essa fisiologia ela é estudada também, faz parte dos jogos eletrônicos. Que mais? Globalização. Os jogos eletrônicos hoje eles são feitos para serem distribuídos em todo o mundo. Então é muito importante que se tenha todas essas adaptações aqui anteriores que a gente viu, para que tenha então sucesso, né? Os jogos são competitivos, a maioria tem se tornado competitivo hoje, são formalizados para isso, são feitos para isso e acabam ganhando aí o mundo inteiro. Então essa globalização, para que ele alcance a globalização, é muito importante que tenham todos esses requisitos aqui anteriores, tá? Então não deixem de estudar essa parte de mercado, gente, porque às vezes a gente para e fica estudando apenas a questão de mecânica de jogo, né? Porque é legal, é gostoso, isso faz diferença na nossa vida prática. Mas as questões de mercado elas são fundamentais, são muito importantes para o dia a dia, a gente também compreender aqui o que vai dar certo, o que não vai dar certo, e faz parte dos estudos. Para a gente finalizar, ponto 3. Quais as áreas do direito que se aplicam aos jogos eletrônicos? A gente vai falar aqui dessa terceira etapa, dessa terceira linha de estudo, mas ela não se esgota por aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar é na parte de desenvolvimento. Vejam que todos esses elementos, eles estão ligados aqui aos direitos autorais. Então, além de estudar a legislação interna brasileira, é muito importante que você estude os tratados internacionais, especialmente o de Berna, que traz aqui reciprocidade entre diversos países no mundo no que tange os direitos autorais. Tá? Então, é importantíssimo. Quando você vai estudar aqui também a lei do software, né? A lei de propriedade industrial. Tomem cuidado quando a gente fala aqui propriedade industrial, é propriedade industrial mesmo. Muita gente fala lei de propriedade intelectual e não é o mais correto, tá, gente? A lei ela é a lei de propriedade industrial. Então, direitos autorais aqui vocês podem perceber que é uma das primeiras questões aqui que estão voltadas à proteção, tanto dos jogos eletrônicos no âmbito mecânico, como também de mercado, porque a partir do momento que os jogos saem para o mercado, eles passam a ser alvo de cópias, de servidores piratas, enfim, diversas questões aqui que acabam plagiando o próprio software. Então, a primeira área que vem à mente é os direitos autorais. Então, é importante que você compreenda aqui um pouco, pelo menos, dos direitos autorais. E para quem trabalha com registro de direitos autorais, que trabalha no INPI, ou até na parte contenciosa mesmo, é muito importante que você entenda aqui como funcionam os jogos eletrônicos, tá? Letra B, outra área do direito que se aplica. E aqui vamos partir de fora para dentro, né? O tributário, direito tributário. Que além de conhecer, aqui fica mais fácil assim, para as pessoas que já têm afinidade com a área, com a matéria, fica muito mais fácil. Mas quando a gente fala em direito tributário, a gente não fala só na produção do software interno, mas a gente fala, por exemplo, no pagamento dos royalties, né? Em direitos autorais, quando tem uma empresa que vai ser licenciada do programa dentro do território nacional, precisa pagar royalties para fora, já entra numa questão muito mais complexa, né? Essas transferências de valores, pagamento de prêmios, quando a gente vai lá no direito dos esportes eletrônicos, né? Tem prêmios internacionais que muitos usuários, muitos jogadores e times ganham e que o direito tributário tem uma incidência muito grande. Então, saibam que o direito tributário tem aplicação e é importante a gente estudar, né? Não só as normas internas, como a Constituição Federal, o Código Tributário, tratados e por aí vai, tá? Então, todas essas legislações aqui são muito importantes de ser observadas quando você busca algo na área tributária. Direito civil. Não preciso nem falar que as relações do direito civil são todas
desencadeadas aqui dentro do sistema dos jogos eletrônicos, tanto no âmbito mecânico como no mercado. A gente vai ter basicamente todas as relações jurídicas, né, que vão ser subsidiadas depois por meio de contratos e que são feitas com base aqui no Código Civil. Então, as relações jurídicas, elas são a base de tudo isso. O direito civil ela tem um grande alcance, especialmente no direito empresarial, né? Quando a gente fala de direito empresarial, as empresas que são constituídas aqui no Brasil, as que vêm de fora, e aí ganha muita relevância o direito societário. Então, parte do direito societário está dentro do Código Civil, então a gente busca bastante aplicação aqui do direito civil, tá? Direito do consumidor. Que é altamente relevante, tá? É uma das áreas mais importantes que nós temos aqui no cenário dos jogos eletrônicos, porque, querendo ou não, a empresa que desenvolve o programa e coloca ele no mercado vai ficar de linha de frente com o público. Então, o consumidor mantém uma relação direta com essas empresas. Então, quando a gente fala em direito do consumidor, a gente vai encontrar ali todos os ramos de aplicação do direito do consumidor, da lei inteira, do CDC inteiro, vai acabar se aplicando aqui, né? As questões dos direitos básicos, a inversão do ônus da prova, que é muito importante aqui no direito do consumidor, defeito de produto, vício do produto, enfim, os prazos de garantia legal, contratual. E aí a gente tem um agravante aqui, porque a gente tem muitos itens virtuais que são itens consumíveis, né? Então, a garantia de muitos deles sofrem aqui algumas alterações, não é um produto físico, né? Quando você licencia um jogo, você compra a licença do jogo, você vai receber muitos itens que são virtuais. Então a gente tem que trazer todo o direito do consumidor para dentro do campo digital. Então tem que tomar um certo cuidado, ter uma certa habilidade aqui dentro do direito do consumidor, tá? E por fim, a gente também tem as relações de trabalho, né? Que envolvem não só as pessoas que de fato trabalham dentro do cenário aqui das empresas, né, de jogos eletrônicos, da produção, como programadores, como desenvolvedores, enfim, artistas, todos esses são trabalhadores e que, enfim, estão ali num contrato de trabalho tradicional, normal, que é feito aí com essas empresas. Essas daqui são basicamente as 3 linhas de estudo que vocês precisam entender, que vocês precisam começar a se adaptar e entender aqui, pelo menos nessa primeira parte, a parte conceitual, na segunda, a parte de mercado e nessa terceira, as áreas do direito que mais se aplicam. Essa daqui era uma das dúvidas que mais surgiam para mim, como montar aqui um roteirinho de estudos, o que eu preciso estudar, o que é importante eu conhecer. E aqui é a base, essa daqui é o Gênese. Nos próximos vídeos a gente vai avançar um pouco, vai falar sobre esportes eletrônicos e aí a gente vai direcionar os estudos também para os esportes eletrônicos. E a gente também vai, nos próximos dias, soltar alguns vídeos mais específicos sobre cada um desses pontos. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado isso, tirem um print aí da tela e tentem levar adiante esses estudos aqui, mais conceituais aí, em relação ao primeiro e segundo ponto, para que vocês possam desenvolver uma linha mais direcionada. Então, a gente fica por aqui e um abraço.